Seja bem-vindo ao Esculápio Cast, o podcast para médicos, estudantes de medicina e apaixonados pelo aprendizado na arte de cura. Aqui exploramos a medicina além dos livros, unindo ciência, experiência e reflexão sobre a prática médica. De Hipócrates a Osler, da técnica ao humanismo, do estudo à vocação. Este é o seu espaço para crescer como profissional e como pensador da saúde. Prepare-se para mergulhar no conhecimento. O Esculápio Cast começa agora. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Esculápio Cast. Meu nome é Victor Hugo e hoje nós vamos falar sobre um tema que particularmente eu me interesso bastante e é um tema que eu considero fundamental. Todo estudante de medicina, todo médico deveria pensar sobre esse tema e refletir, trazer para os seus aspectos fundamentais aí da sua vida interior e aplicá-lo no seu cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre o tema santificação no trabalho. E aí, pessoal, aqui é o Pedro. Estamos aí no quarto episódio, não é isso? Eu acredito que esse é um dos melhores temas. Particularmente, como o Vitor falou, eu também acho que esse seja um excelente tema e importante para nós. E pessoal, aqui é o Devalci, concordo com os colegas. E antes de começarmos a conversar de fato sobre o tema, eu sempre penso que é necessário definir uma coisa ou deixá-la bem clara antes de falar sobre ela. Para primeiro deixar quem está escutando ciente do que se trata e não haver confusões. A santidade em si, o ordinário, as pessoas às vezes têm um entendimento bem claro do dia a dia, do corriqueiro, do comum, da normalidade, do lugar de presença. Agora, o termo santidade, às vezes, ele acaba se restringindo somente a momentos específicos, circunstâncias e locais específicos, geralmente ligados à religião. Mas no sentido lato, no sentido mais amplo, abrangente, o termo santidade o pessoal que gosta de etimologia vai falar do sentido de separação. Mas o santo, né, seria o separado. Mas que tipo de separação é essa que estaria no meio das coisas, no ordinário? O termo santidade em si seria um grau maior ou menor de conformidade da vida humana e das coisas com o bem, com a verdade e com a plenitude do que o ser pode ser. Então, é uma potência em ato, um conformar-se do eu com aquilo que é bom, verdadeiro e pleno. E não é um fim último, é um fim último, mas é um processo. Processo que está na cultura, que está na religião, que está no trabalho e que eleva o ser humano moralmente, eticamente e no sentido mais profundo do que é ser humano. E existem algumas maneiras de entender a santidade, seja da maneira filosófica, da maneira existencial, da maneira religiosa, ou até da maneira mais comum que ela é encarada, que é o sentido cristão, de estar em comum união com os outros, em comum união com a criação, com Deus, com a graça e com a conversão contínua, que aperfeiçoa, melhora, separa o homem de si mesmo, do seu próprio eu, e culmina na entrega, no dom da partilha e da conformação com o seu fim último, com o bem supremo. Isso. Você começou aí falando sobre santidade. E aí nós aqui estamos como médicos, futuros médicos, que de certa forma estamos na medicina. E aí fica a pergunta, será que a medicina, a gente consegue encontrar um caminho para a santidade? Será que
essa medicina que a gente vive todos os dias pode ser um caminho à santidade? E sim, no meio aí dos plantões, da nossa vida ordinária, da exaustidão, do trabalho, a gente consegue encontrar essa santidade. E o David está falando que muitas vezes a gente tem essa ideia que a gente só consegue buscar a santidade naquilo que é extraordinário, nos ambientes propícios para isso, seja nas igrejas, na oração, nos templos. Mas a verdadeira santidade, ela tem que ser buscada não no extraordinário. Ela tem que ser parte da vida ordinária. A minha vida é ordinária, a minha vida não é extraordinária. Então, aqui, nesses detalhes da rotina, do dia a dia, que eu tenho que buscar a santidade. É nos meus afazeres diários. É no prontuário que eu tô escrevendo. É na escuta que eu tô fazendo. Em qualquer coisa. É ali que a gente vai encontrar esse caminho para a santidade. Tem até a frase do São José Maria Escrivá que ele fala: não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida ordinária, ou não encontraremos nunca. Então é exatamente isso. É nessa vida ordinária que vamos encontrar esse caminho para a santidade. Mas também tem outra coisa que isso é muito bonito a gente falando assim, mas na prática a gente sabe que as coisas não funcionam exatamente assim como a gente fala. A gente sabe que muitas vezes é chato, a gente vai encontrar um paciente chato que nos tira a paciência, é aquele prontuário gigante que você tem que escrever à mão. Isso tudo não é bom, tipo assim, é um desafio. É no colega ali que você não se dá muito bem, enfim, é o dia a dia. Isso tudo, mesmo com todas essas dificuldades que faz você caminhar uma santidade. Mas, claro, quando você tem intenção e também o amor a Deus. Quando você tem uma intenção e esse amor a Deus, e você entende esse trabalho como caminho para a santidade, é um trabalho que se torna santo. Mas, como eu falei, isso precisa de intenção. Um outro ponto também, isso que você falou foi bem importante, e um outro ponto também que a gente pode destacar é justamente a questão também como a santificação não sendo algo restrito a mim. Nós devemos entender que nós somos agentes de transformação social. Então, assim, nós conseguimos influenciar o meio. Então, muitas vezes, a forma como a gente fala, o que a gente fala, às vezes um simples bom dia para o paciente, a gente já consegue estabelecer um contato direto. O paciente ele já se sente acolhido e se sente mais aberto a ouvir aquilo que você tem a dizer, aquilo que você tem a propor para ele, para que juntos firmem uma parceria em relação ao tratamento. E nesse sentido, o médico ele consegue sim fazer a diferença no ambiente de trabalho. E foi isso que, como vocês falaram, não apenas nas pequenas coisas, ou nas grandes coisas, perdão. Só vou ter um ato assim de transformação se eu fizer uma cirurgia de Whipple no paciente, se eu fizer uma toracocentese, se eu fizer uma toracotomia de ressuscitação, ou se eu prescrever aquele remédio que é raríssimo e caro também de ser conseguido. Não, às vezes nas pequenas coisas, nos detalhes ali, nos bastidores, a gente consegue influenciar. Então, muitas vezes ali
simples fato da gente ir buscar um exame que o preceptor pede para a gente buscar ali já faz uma grande diferença na vida do paciente. Você ficar um pouquinho a mais ali com o paciente, obviamente você tendo tempo para isso. Você ficar um pouquinho de tempo a mais com o paciente para conversar com ele. Às vezes o paciente ele quer contar, quer desabafar alguma coisa que está acontecendo sobre a situação de saúde dele ou da família. E muitas vezes ele só tem você para poder encontrar. Então, nesse sentido, a gente acaba sendo uma ferramenta no serviço. Então é isso, assim, a gente não ser estéril, não ter uma vida estéril, como São José Maria ele dizia, né? Que nossa vida não deve ser estéril, a gente deve ser útil e deixar rastro. Então aquele tipo de pergunta é, que tipo de rastro que eu estou deixando na vida do meu paciente? Será que quando eu sair dali, muitas vezes o paciente vai se lembrar de mim como alguém que fez o bem para ele, que tentou ajudar, que foi paciente, que ouviu? Ou será que foi alguém que simplesmente o paciente não quer ter nem lembrança de que você existe? Então, é algo assim que a gente tem que ficar se perguntando cada vez que a gente estiver atendendo, cada vez que a gente estiver fazendo alguma coisa dentro do nosso ambiente de trabalho, em que minhas ações elas vão convergir, em quem elas irão impactar. Obviamente, não estou dizendo também que a gente deve fazer as coisas para arrancar elogio dos outros, agir, agir simplesmente para ganhar os holofotes, mas é no sentido de nossas ações não serem algo seco, sem significado, a gente empregar um significado superior, né, acima de tudo que a gente estiver fazendo. O Vitor falou aí, né, acho que foi pegar o papel na impressora. Acho que foi ele que falou agora. Mas a gente até brinca, né, Isso. que o interno, a principal função dele é ir na impressora buscar os papéis. Mas, e até buscar o papel na impressora pode ser esse caminho para a santidade. É nesses pequenos detalhes, como o Vitor falou. Não precisa de nada extraordinário. É o pequeno serviço ali na vida ordinária. E eu acho que a gente tem o maior exemplo disso, dessa santidade, dessa vida ordinária, que é o próprio exemplo de São José. Você vai lá nos evangelhos, você não vê São José falou uma palavra. Mas você observa lá que quando São José ele é citado, ou é cuidando ali da Sagrada Família, ou sobre o trabalho dele. Era um carpinteiro. E apesar de a gente não saber muita coisa sobre São José, a não ser que era o pai de Jesus, Maria de Maria, carpinteiro, é o maior santo depois de Nossa Senhora. Então você vê, tipo assim, que São José alcançou a santidade na vida ordinária, fazendo o trabalho de carpinteiro. Eu imagino que São José ele não era um carpinteiro que fazia o trabalho meia boca, como a gente fala. Quando ele ia fazer, ele fazia da melhor forma que podia fazer. Então, é assim que a gente deve fazer também. Nas nossas atividades, a gente fazer da melhor forma que a gente pode fazer. Se eu vou estudar, que eu estude da melhor forma que eu posso estudar. Como se eu fosse atender ali o próprio Deus fosse ser atendido por mim. Então, esse é o caminho, esse é o caminho da santidade.
E mais uma vez falando, eu sei que isso não é uma coisa simples, fácil, até porque a gente precisa de reflexão sobre isso e amadurecimento. Não é, a partir de hoje eu vou ser santo no meu trabalho. Posso conseguir, mas não é bem assim. Muitas vezes eu vou lá, vou estressar, posso xingar, só que eu tenho que perceber as minhas atitudes, refletir ali, fazer um exame de consciência para saber se eu estou fazendo o meu trabalho de uma forma que me leva à santidade. Não estou dizendo que sempre a gente vai estar com essa mentalidade, não. Muitas vezes a gente vai realmente fazer aquilo ali no automatismo ali, sem ter essa intenção. É o que Sim. acontece muitas vezes. Essa é a vida ordinária. O Mas aí grande a gente segredo precisa também é, constantemente dessa reflexão. o grande segredo é não desanimar. Porque Exato. muitas vezes é isso que você falou, foi bem interessante, porque a pessoa às vezes fica naquela, que agora eu vou tentar empregar um sentido para todas as minhas ações, e a pessoa fica naquela euforia, fica naquela animação para poder fazer seus afazeres. Só que a gente entende que muitas vezes não depende só de nós. Obviamente, a realidade ela se apresenta para a gente de diversas formas e cada pessoa vive determinadas situações, umas mais leves, outras mais pesadas. Isso pode nos entristecer. Então, é justamente isso. Não é você imaginar apenas uma caminhada perfeita, mas é você encarar também ali os espinhos as tarefas árduas ali do dia a dia, mas ainda assim você ter aquele olhar de esperança, aquele olhar de perseverança, de que você vai tentar lutar ao máximo para não se entregar ao desânimo, não se entregar à raiva ali, por mais difícil que seja, a preguiça. Então, muitas vezes ali o pessoal está fazendo um serviço mal feito, por que que eu vou fazer o serviço? E vem muitas vezes aquela pergunta maliciosa, né? Por que eu vou fazer bem feito se ninguém faz bem feito? Então, muitas vezes gera esse tipo de coisa. Ah, por que que eu tenho que ficar até mais tarde? Por que ficar mais tarde, até um pouquinho mais tarde, se todo mundo vai embora cedo? Então, óbvio que eu não estou falando aqui que se para a gente ser cego aqui e começar a ignorar esse tipo de coisa. Mas, assim, são coisas que a gente também tem que começar a pensar. Será que eu estou indo só no efeito manada, assim, eu sou obrigado a ir nesse efeito manada, ou eu posso fazer a diferença? Às vezes você cobra a diferença e muitas vezes você não vê a diferença. E, e muitas vezes vem aquele tipo de coisa. Já parou para pensar que você pode ser o primeiro a dar o passo inicial aí para que haja mudança, para que os outros vejam que é possível mudar e assim mude toda a questão da estrutura vigente. Eu lembro bem assim da questão quando a sepsia, a antisepsia, ela começou a ser instaurada. Porque antes as taxas de mortalidade nas cirurgias eram altíssimas, não só pela dificuldade dos procedimentos naquela época, mas também pela falta de higiene naquela época. Então, assim, precisou que alguém tomasse o primeiro passo para começar a mudar toda a estrutura. Hoje, assim, isso mudou drasticamente para melhor. Então, assim, nós temos que começar a encarar assim a realidade como o seguinte: nós somos agentes de mudança em potencial. Por mais difícil que as coisas estejam, mas eu estou sozinho, estou lutando contra a maré. Mas isso não é motivo para a gente desistir. Assim, é um trabalho de formiguinha, mas que se várias formiguinhas começarem a fazer tudo junto, a gente vai conseguir ver a mudança.
E já diria o mesmo Escrivá que as crises do mundo, as crises atuais são crises de santos. E em que sentido? Em sentido de agente, em sentido de colaborador. Que não só a modelo de servir, não é um modelo de não somente é um modelo de enxergar no próximo, mas enxergar em si mesmo a conformação com o menino Deus que ficou 33 anos numa carpintaria, no silêncio do trabalho, oferecendo o seu trabalho, que muitas vezes aqueles que recebiam não sabiam quem fazia. E o ofício médico é um serviço, é uma oferta diretamente à dignidade humana. Então, quando se pratica com entrega, quando se serve com entrega, a gente revela aos outros e a nós mesmos essa face de conformação com a verdade, conformação com o próprio Cristo até. E a ética que nós tentamos, às vezes, colocar nos livros é um esforço de imitar isso, mas imitar de uma forma laicizada, que é um código que diz o que a gente tem que fazer. Mas um código que, se a gente for espelhar nele mesmo, ele é vazio, porque qual que é a finalidade dele? É uma finalidade vazia. Agora, quando você já coloca nessa nossa ética as virtudes, a busca do bem, a busca da verdade, o pequeno e o grande se torna matéria de um sacrifício, de uma entrega, que é agradável aos nossos e até a Deus, em cumprir o nosso dever diário. Só retomando um ponto que o Vitor estava falando agora há pouco, sobre essas adversidades, e eu estava pensando aqui, que a gente precisa ser santo, não apesar dessas adversidades, mas através das adversidades. Em favor Porque, delas. exato. Porque se não tivesse essas adversidades, Exatamente. eu não ia ter muito segredo. Mas apesar das dificuldades, apesar de tudo, eu trilho o caminho da santidade. Então, é exatamente essas dificuldades, exatamente aquilo que é difícil. Não existe santidade por um caminho fácil. A santidade ela é sempre percorrida por um caminho de negação de alguma coisa. A gente tem que abrir mão de alguma coisa. E no trabalho é justamente isso. A gente vai abrir mão dessa facilidade, por quê? Porque essa santidade no trabalho ela vai exigir essa como é que eu falo? Tem que ser através dessa diversidade. É a própria Sim, diversidade que vai provar você e vai tornar você santo. Apesar dela, eu estou fazendo ali o meu trabalho com a intenção de agradar a Deus, a intenção de fazer um bom serviço. Então, é exatamente esse o caminho da santidade. exato. E aí entra como é que a gente pode aplicar isso no dia a dia? Então, a gente pode começar com isso no primeiro minuto, no primeiro minuto da manhã, assim que acorda, levantar e dizer assim, eu servirei, quer dizer, eu serve. Então, eu acordei com, hoje eu acordei com o propósito de melhorar, de ser melhor do que eu fui ontem. Então, isso já é um passo importante e interessante de ser praticado. Então, uma coisa que a gente pode fazer também, uma outra coisa, é pensar, fazer uma listinha mental, por exemplo, quais têm sido os meus pontos positivos e negativos no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, e em que eu posso melhorar. Então, vou dar um exemplo. Ah,
eu tô assim vendo que eu tô perdendo muito tempo reclamando, sei lá, do preceptor, tô reclamando do hospital que está faltando alguma coisa, que está faltando papel, estou reclamando daquele colega que não faz as coisas e deixa tudo para eu poder fazer. Então, a partir daí, eu posso começar a pensar, o que eu posso fazer para santificar, entre aspas, isso tudo. Então, de repente, tô reclamando que está faltando papel, de repente eu levo uma resma de papel. Ah, mas resma custa. É aquilo que a gente acabou de conversar aqui. É, é uma dificuldade, assim, é um espinho que a gente vai ter no meio do caminho, uma adversidade, mas a gente vai enfrentar. Então, você faz isso, por mais difícil que seja, por exemplo. E você vai ver que isso com o tempo, você vai até perceber que isso vai melhorar com o passar do tempo. Uma outra coisa, tô reclamando demais. Então, assim, tentar controlar um pouco a língua. Começou a falar mal das outras pessoas, sei lá, pega um copo de água, começa a beber, sai um pouco, vai para um outro setor do hospital, vai fazer outra coisa. Uma coisa assim simples, mas você vai ver que no começo vai ser muito difícil. Você vai ver que com o tempo isso vai ficar melhor. Então, de repente, às vezes é um colega seu que está ali, você está tendo que carregá-lo nas costas. Você muitas vezes pode chegar para ele e falar: Fulano, pode me ajudar aqui a fazer tal coisa? Por mais que você saiba fazer, por mais que você não tenha obrigação nenhuma, mas, assim, às vezes você falando dessa forma, você pode muitas vezes conquistar essa pessoa para que ela mude de procedimento. Então, assim, a gente começa a ver, assim, pequenas coisas que a gente pode fazer para tentar amenizar essa situação. Isso sim, isso são vias de santificação. Por quê? Porque eu estou tentando promover ali a mudança naquele ambiente. Por mais difícil que as coisas sejam, por mais difíceis que sejam, assim, a gente visualizar as mudanças, a gente não deve desistir. E muitas vezes nesse processo aí a gente vai ter as tentações também, né? A gente tem a tentação muito grande de reclamar. É a Nos todo momento. principais. Qualquer problema a gente quer reclamar. Hoje mesmo, não precisa ir muito longe para dar exemplos concretos. Estava com um paciente há muito tempo em consulta e a paciente, tipo assim, já tinha tirado a minha paciência, meu amigo estava atendendo, e poliqueixosa, e muito tempo do lado de consulta. Tanto que o meu amigo já estava, eu brinquei até com ele, o mouse do computador não sabia nem para onde ir mais. Estava lá perdido, eu tinha que direcionar ele para o que ele fazer. Tipo assim, de sobrecarga ali já, de tanta coisa que pedido de exame para fazer. Aí quando a gente conseguiu, e a preceptora apressando a gente de fora. Quando acabou a consulta, que fechou a porta, aí vinha aquela tentação de reclamar. Reclamar da paciente, reclamar do sistema, reclamar de tudo. Mas, assim, a reclamação é quase inevitável. Mas a gente tem como ver aquela tentação. Não vou reclamar. É difícil, muito difícil isso. Mas eu acho que a gente tem que estar constantemente fazendo essa autoanálise para evitar cair nessa tentação de reclamar. Com certeza isso aí já vai melhorar muito. Aí o Vitor já começou a falar sobre como
qual o caminho, né, para encontrar para santificar o trabalho na prática. Eu acho que uma coisa muito boa também é ele falou sobre o oferecimento do dia, eu servirei quando a gente acorda. Quando o paciente chegar, mentalmente, convida Jesus a participar daquele atendimento. Assim, Senhor, esteja comigo aqui. Coisas simples, ejaculatórias simples, e vão vão abrindo esse caminho de santidade. Então não é muita coisa, esses detalhes aí no dia a dia que vai fazer essa diferença. Aí ia falar? Não, só ia dizer que você tocou num ponto muito importante. E é isso mesmo, assim, é você ter essa atitude, você ter essa mentalidade, assim, e disposição em relação a ajudar o próximo, né? Assim, tratar o próximo como se você estivesse atendendo o próprio Deus. Sim. Então a gente precisa constantemente lembrar que essa santidade não é para aqueles que abandonam o mundo. Esse é um caminho de santidade também, pode ser para algumas pessoas. Mas para nós, o nosso caminho é na vida ordinária. Então, a gente tem que viver o mundo com o coração em Cristo, vivendo esse evangelho dessa forma mais concreta no dia a dia. E sempre também está fazendo essa reflexão sobre como a gente tem levado a nossa prática médica. Será que eu tenho oferecido a Deus esse meu trabalho? Será que eu tenho buscado me santificar nele, no trabalho? E lembra sempre, acho que você já até falou sobre isso, mas o mundo ele não precisa de grande discurso, mas o mundo precisa de santos que sejam silenciosos no meio do mundo, santos ali escondidos. É disso que a gente precisa. Eis ali o nosso lugar de agir, lugar de servir. Então é isso aí, pessoal. Esse foi aí o 4º episódio do nosso SculapCast. E em breve, mais um episódio. Até mais, pessoal. Um abraço. É, pessoal, valeu.